Olá, Macagues. Hoje estamos com um convidado, para mim, excepcional. Uma pessoa que tem uma trajetória e um currículo invejável. Um moçambicano que é uma referência para todos nós. E só um parênteses. Eu, quando era criança, quando era jovem e ainda aluno da Escola de Educação Física, era obrigado por um professor ir fazer estatísticas das jogadas deles no basquete. Ficava embaixo da tabela e fazia anotações das jogadas que ele fazia para o meu professor, se não me falha a memória, Geneto, que era o meu professor de Educação Física, do basquete, no Instituto Nacional de Educação Física. Esta figura foi várias vezes campeão moçambicano de basquete, campeão da África, foi aos Jogos do Mundial de Basquete a nível de clubes. Além de um grande líder em termos de basquetebol, também foi líder na área de gestão. Foi presidente da Federação Moçambicana de Basquete por muitos anos, presidente da Federação Internacional de Basquetebol a nível africano, é presidente do Comitê Olímpico Nacional. E mais ainda, gestor com uma carreira invejável na área dos caminhos de ferros de Moçambique. Estamos a falar de Aníbal Manavi. Bem-vindo, Aníbal. Bem. Eu cansei-me de mencionar todas as suas conquistas, todo o teu currículo, e fico nervoso quando nós trazemos um embondeiro e referência de Moçambique. É razão para ficarmos nervosos. Eu ainda fico nervoso mesmo. Não é preciso ficar nervoso. Primeiro, muito agradecer o convite. É sempre uma honra estar contigo. E acho que desta vez quem está nervoso sou eu, porque tu não ficas atrás em nada dessas coisas todas que tu falas aqui conosco. Conhecemos-nos de facto há muito tempo, desde jovens, e então hoje o desafio meu é ver o que é que se calhar podemos conversar ou trocar impressões que tu não tenhas, penso que tu já fizeste tudo, e mais, penso que tu és a nossa referência exatamente nessa área de liderança, de empreendedorismo e sobretudo de arriscar. Eu recordo-me uma vez que eu estive no teu gabinete, já não me recordo se foi na Lenin ou se foi na Agostinho Neto. Primeiro começamos, acho que foi na Lenin. Começamos na Lenin, exato. Depois passamos para... Ou foi ao contrário, já estou perdido. Exatamente. Eu quando te vi num gabinete sozinho, a querer ser empresário, eu disse, este aqui não está bem da cabeça, porque tu sabes que nós desde pequenino fomos formatados para ser umas coisas e depois a vida é que nos ensinou a ter que mudar em algumas coisas e sermos o que somos hoje. Mas muito obrigado por este convite. Essas palavras do passado, acho que sim, são muitos anos, Aníbal, são quase mais de 30 anos que nos conhecemos, mas sempre, para mim, o Aníbal foi uma referência de lutador, fã também. Eu sou um grande fã, por isso é que a acompanhei quando estava a estudar Educação Física. Éramos obrigados, mas também eu gostava de assistir os jogos Massacre Desportivo, que o autocarro para Matola saía à meia-noite e faltavam 3 minutos para terminar o jogo. E o Aníbal aí contra o Amado Mogni, todos eles, tinha lá uma doda com quem jogava e ficávamos ali e o jogo terminava quase meia-noite e meia e tínhamos que ir para casa às vezes a pé para Matola. Eram momentos importantes. Hoje queremos saber, para os jovens do Macague, quem é Aníbal Manavi? Pode partilhar um pouco da sua trajetória? De onde é que vem? Acho que felizmente sou muito conhecido, então, mas eu sou filho de enfermeiros. Os meus pais são enfermeiros, mas os meus avós camponeses e mineiros também. Portanto, o meu avô também foi mineiro. Então, mas eu sou mesmo fruto de 2 enfermeiros e
quis o destino, quis que eu só vivesse com a minha mãe. É verdade que naquela altura, sabes que os enfermeiros eram uma espécie de assimilados, porque tinham até bons salários, mas quis o destino da vida que eu só vivesse com a minha mãe. Porquê? Porque em 1964, mais ou menos, o meu pai fugiu, como a gente costuma dizer, para a luta armada de libertação nacional. Foi se juntar aos amigos e camaradas dele, e até 75 eu só vivi com a minha mãe. Então, uma das pessoas muito fortes na minha educação, ou na nossa, é a nossa mãe e a nossa avó. Portanto, nós vivemos muito com a minha mãe e com a minha avó. E tu sabes que eu era o único rapaz. Portanto, eu tinha duas irmãs que vivia com elas, tinha uma prima, minha irmã também, tinha irmã, e tinha a minha avó. Portanto, eu era o único homem. E desde essa altura eu percebi que eu teria que ser o chefe da família um dia, e não podia falhar nessa missão. É verdade que eu não sabia que o meu pai tinha ido para a guerra, nem um pouco mais ou menos, mas eu, para mim, não tinha pai. Então, não sabia, não tinha conhecimento que o pai foi lutar pela... mãe nunca partilhou essa informação. Vendeu-nos uma história de que o meu pai tinha ido para os Estados Unidos estudar medicina. Okay? É verdade que ela à noite ouvia a voz da Frelimo às escondidas, mas tu sabes que, e eu ouvia há muito tempo essa coisa, independência ou morte venceremos, assim às escondidas. Depois era difícil sintonizar, mas tu, quando vês os teus pais com esse tipo de secretismo, a ouvir a rádio no ouvido, tu tomas muito cuidado, apesar de criança, e tu dizes, isto aqui não é para se falar lá fora, mas de facto não fazia ideia de onde é que o meu pai estava. Portanto, e quando é que descobre? Em 1975. Só depois da independência? 74, desculpa. Quando se dá o 24 de abril, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha mãe, porque eu vejo ela aos pulos. Liberdade, liberdade. Mas o que é isto? Liberdade, liberdade. Eu sei lá, nem fazia ideia. E não sei o quê. Então, é a partir daí que se começa a falar da Frelimo em voz alta, e a partir daí que eu sei que o meu pai estava lá, era um turra, como a gente chamava naquela altura, era um turra, e que estava... Então, aí eu digo, mas estes anos todos não está. E de facto a minha mãe até sabia que ele estava vivo, porque ela sempre recebia o contacto. Então, mais outra lição de vida que eu aprendi. Sabes que eu tenho muita admiração, muito especial, pela minha mãe e pelo meu pai. Não é por serem meus pais, né? Mas pela minha mãe, porque conseguiu educar-nos e transmitir princípios e valores até o meu pai chegar. Éramos crianças que consideravelmente há muitos pretos na altura não tínhamos uma má vida. Como tu sabes, até vivíamos perto do hospital central. Portanto, não tínhamos. É verdade que não tínhamos todas as refeições, mas ela deu-nos esse privilégio de desfrutarmos de uma infância que tínhamos que lutar pelas coisas, tínhamos sempre a pressão das coisas, mas não era muito sofrível. E depois, o meu pai, porquê? Porque uma das primeiras perguntas que eu lhe fiz na altura foi: como é que um homem casado, enfermeiro na altura, portanto com um emprego quase garantido, razoável, abandona mulher
e 2 filhos e meio. Eu costumo dizer 2 filhos e meio porque eu e a minha irmã do meio já tínhamos nascido. A Aurélia, que era a mais nova, estava na barriga da minha mãe. Portanto, o meu pai, quando foge, imagina isto. A tua mãe estava grávida? Minha mãe estava grávida. Minha irmã nasceu 2 meses depois. Portanto, vejam a coragem e a determinação que o meu pai teve para, mesmo assim, decidir fugir para a guerra. E tu sabes, quando tu vais para a guerra, como a gente costuma, dás e levas. Sim, portanto, sim. não sabes, voltas. E ele explica-nos que a humilhação que ele passava na altura era tão grande que um pai sempre deseja bem para os filhos. E ele não queria que nós, os filhos, passássemos o que ele passou. Então dizia: ou eu vou libertar a pátria e os homens, ou então vai passar esse tipo de humilhação. É preferível ir à guerra. Então, isso são lições que nós aprendemos e que percebemos que a vida é muito mais complexa do que aquilo que nós pensamos. Isto é, nós temos que lutar por aquilo que pretendemos da nossa vida, nem que seja, neste caso, como o meu pai fez, foi lutar para o bem-estar nosso, indo para uma guerra. Portanto, enquanto que os outros, a maior parte dos amigos dele, camaradas dele, nem eram nem casados, eram mais jovens do que ele. Portanto, nem tinham filhos. Portanto, era mais fácil em termos de decisão tomar, exatamente. Não pôr em causa a família e logo uma esposa grávida. Exatamente. E é por isso mesmo que as revoluções não são feitas por pessoas da nossa idade. Nunca vão. Hoje ninguém vai me pedir para eu virar isto ao avesso. Nem pensar nisso. Ou eles fazem jovens. E jovens a partir de uma certa idade. Ou então não fiquem à espera que pessoas da nossa idade sejam mártires de qualquer que seja, porque as coisas não funcionam assim. É a lei da vida e é isso que os jovens têm que aprender. Outra coisa boa também, que é muito importante, que eu aprendi, que me fez o nosso caráter, foi o meu pai. A primeira função que teve foi ser governador do Niassa. Então, tu imaginas, eu que vivi sempre em Maputo, ir para o Niassa. Não foi fácil. Sem infraestrutura quase nenhuma. Mas quase nenhuma mesmo. O sistema, mesmo dentro do palácio, o sistema de abastecimento de água era um bocado sofrível naquela altura. Mas foi das melhores coisas que nos aconteceu a nós, sobretudo que me aconteceu a mim. Mas espera, sair de uma cidade cosmopolita, exato, uma cidade com uma dimensão de Maputo, que é uma cidade que é referência também a nível africano. Exato. Ir para um sítio, uma província sem quase condições, com condições precárias. Exato. Não foi um choque. Naquela altura, nós dávamos a volta à cidade num dia, a pé. Dava para tu passeares a pé por toda a cidade. Depois fui para lá, filho de excelência. Então, e eu comecei a perceber de que não era uma pessoa qualquer, já era filho de excelência. Logo, tínhamos que nos comportar devidamente, porque o meu pai controlava-nos a nós tranquilamente. Para já, o gabinete do governador ficava numa praça e tu, para ir de um lado do outro para a cidade, tinhas que passar para aquela praça. E ele, acho que naquela altura que nós passávamos, ele já sentia que estávamos a passar por ali, com quem, etc, etc. Portanto, nós tínhamos que ter isto. Sabes que eu, as minhas notas, antes de eu receber as minhas notas, o meu pai já as tinha. Não era por causa do sistema próprio político na altura, que era um sistema
controlador, centralizador, com uma ramificação em termos de sistemas de informação. Exato. Era um sistema em que naquele passado nós tínhamos coisas muito boas mesmo. E esse era um sistema. Portanto, era difícil teres um filho de dirigente na altura que estivesse desviado. Então, nós não nos desviamos. Enquanto que os meus amigos aqui começaram-se a perder na vida um bocado. Uns começaram a fumar, outros começaram a beber, outros pararam de estudar. Eu, no Niassa, comecei a perceber que eu tinha que estudar, essas coisas todas que eu falei fazem todas mal, e, sobretudo, ser uma pessoa normal. Então, meu pai disse-nos assim: vocês, a escola, a primeira semana, vão de carro. Eu dou-vos uma semana para terem amigos, para quando saírem de casa, juntarem-se aos vossos amigos e irem para a escola a pé. Uma lição de vida. Logo, eu percebi que nós deixamos... É verdade que a cidade era pequena, mas nós deixamos de ter carro como turista ali. Porque eu não ia perder a oportunidade de estar com os meus amigos para andar no carro protocolar. Nem pensar nisso. Eu preferia estar com os meus amigos. Quantos anos tinham, Aníbal, na altura? Dependia. Nós tínhamos 14 anos, ou 15, ok? Então, entre 14, 15, 16 anos. Exato. Então, era essa mais ou menos a nossa idade. Então, nós começamos a ter esse princípio. O meu melhor amigo era filho do mordomo. Portanto, quando nós chegamos, o palácio tinha um mordomo, e eu, como tinha a mesma idade do filho, o Mussa, então o pai apresentou-nos. E ele ficou meu brother até hoje. Então, nós percebemos que a função é do meu pai. Nós somos pessoas completamente normais e que nós temos que conquistar o nosso espaço. E a partir daí, como eu jogava basquete, eu passei a ser treinador para explicar àqueles meus amigos, meus colegas. Já jogava basquete em Niassa? Sim, eu quando saí daqui, eu comecei a jogar basquete em 1970, mini basquete. Estás a ver? Eu já andava a jogar. E o meu primeiro campeonato nacional ganhei em 1975. Na altura da independência. Na altura da independência, iniciados. Portanto, eu quando saí para lá, já jogava basquete e vou-te dizer, eu sempre fui bom jogador de basquete. E acho que se não tivesse ficado os 3, 4 anos no Niassa, teria sido melhor. Então, nessa altura, nós pegamos. Então, para mim, depois tinha outra coisa no Niassa. Qual era a outra coisa no Niassa? Tu recordas que no Niassa havia muitos campos de reeducação. Onde saíam pessoas do Sul, às vezes. Exatamente. Aqueles que chamavam os preguiçosos. Exatamente, improdutivos. E produtivos, eram levados todos para aquela província. E acho que é a maior província do país. Exatamente, é uma província do país. Eu convivia com alguns deles normalmente. Portanto, estás a ver o filho de excelência a conviver com pessoas improdutivas, chamados improdutivos. Exatamente. Na altura do sistema. Criávamos uma relação muito boa e muito interessante. Então, foi a partir daí que nós começamos a perceber que, primeiro, somos pessoas normais. E, segundo, começaram a ser transmitidos alguns valores. Outra coisa também que... Eu, quando fiz 18 anos, meu pai pegou na minha mão e dos meus amigos todos, levou-nos para recensear. Para recenseamento militar? Exatamente. Nós fomos fazer recenseamento. E ele disse-nos a todos, nas férias, eu quero que vocês... eu quero vos ver no quartel.
nós não percebíamos muito bem O alcance. o alcance. E eu hoje percebo o alcance. Lá está. Há várias coisas que dão disciplinas, mas há uma delas que, na minha opinião, é a mais importante de todas. É ir para a tropa. A disciplina militar, ela é educadora. Exatamente. E este é um dos problemas que nós temos no país. Nós temos que todos ir para a tropa 3, 6 meses. Nós todos ir para a guerra. Todos ir para a tropa. Tu aprendes disciplina, tu aprendes o que é a hierarquia, tu começas a ganhar valores de pátria, deixamos de ser choramingões e perceber que temos que lutar por algo para nós. E sabes, quando digo sempre isto, quando nós lutamos para nós, estamos a lutar para a nossa família e estamos a lutar para o nosso país. Então, isso tu aprendes na tropa. E é por isso mesmo que no tempo colonial, um dos critérios que tu tinhas para teres emprego é ter serviço militar obrigatório cumprido. E eu acho que isso devia se introduzir agora. Que quem quer emprego porque isso, e eu, como tu sabes, eu ocupei cargos de gestão e eu percebo que alguém que foi à tropa com alguém que não foi, o que foi à tropa é muito mais focado, é muito mais comprometido, consegue trabalhar em equipa. Então, só para enquadrar, o Aníbal acaba de passar aqui uma mensagem de a sua formação de homem passa pelos pais, que ensinaram valores específicos, e também pela passagem pela tropa, que lhe deu a disciplina, noção de enquadramento na sociedade com os valores que lhe faz um homem. Havemos de chegar lá, mas só queria fazer uma provocação aqui. A sua trajetória de basquete, porque é a coisa que me admira. Eu, como disse no princípio, eu segui, na altura, nem sei quantos anos, recordo-me, por exemplo, de um jogo de basquetebol, só estou a saltar um pouco, que era Moçambique-Angola, de júniores. Eu estava embaixo da tabela, mandado pela Escola de Educação Física, acho que é 82, se não estou em erro. E o Aníbal era, para mim, o grande jogo era ver entre o Aníbal e o Zé Guimarães quem ganha o jogo. E os saltos. E sempre admirei como um grande jogador de basquete. Como é que se desenvolve a sua trajetória de um grande basquetebolista moçambicano? Pronto, eu vivia numa rua que hoje é Emília Daús. E naquela altura, aquela rua chamava-se J. Serrão. E era uma rua que tinha muitas tabelas de basquete nas árvores. E tinha muita gente que jogava. Então, eu como era miúdo, eu ficava... E nós jogávamos no passeio. Eu ficava parado e cada vez que a bola fosse para a rua, eu ia buscar e passava. E cada vez que faltasse alguém, eu entrava para fazer número. É assim que eu ganho o jogo. Eu era vizinho do Fernando Lima. Ah, sim. O jornalista e jurista. Exatamente. Eu era vizinho dele. Então... Eles, depois, na altura, criaram uma equipa de basquete para participar num torneio de Coca-Cola. E para fazer o número, incluíram-me nessa equipa. A equipa chamava-se, na altura, Sporting... já estou a esquecer, era Sporting de qualquer coisinha. Do Clube da Polana, qualquer coisa assim. Então, a partir daí, começo a jogar basquete. A segunda questão é... Quando estávamos na escola, eu estudava na escola 3 de Fevereiro, que é hoje 3 de Fevereiro, na altura era Rebelo da Silva. O meu professor de Educação Física percebeu que eu tinha jeito para basquete. Então, começou a desenvolver-me para eu jogar basquete. E disse mais outra coisa. Tu, virou-se para mim e disse, tu queres ser bom jogador de basquete? Eu disse que sim, tens que aprender a nadar. E eu não sabia nadar na altura. O que é que nadar tem a ver com basquete? Pronto, nadar tem a ver com basquete, porque ajuda com todos os desportos. Sim. É por isso que hoje
O primeiro desporto que os pais metem os filhos a fazer é natação, porque ajuda-te a coordenar motor, a coordenação total. Tu estás a ver, tu estás a nadar, estilos, né, livres, estás a bater pernas e estás a dar braçadas. Estás a ver, estás a nadar bruços, estás a fazer movimentos contrários. Portanto, isto ajuda-te a coordenação motora. Portanto, as disciplinas básicas para o atleta têm que ser ginástica e tem que ser natação. Depois pode jogar futebol, pode jogar outras coisas todas. Então, ele explicou-me exatamente isso. Em Angola, eles ainda ensinam-te uma outra coisa. Ensinavam, era dançar. Por isso é que a maior parte dos jogadores de basquete são os dançarinos terríveis de Angola. Sempre tens que estar ali a fazer movimentos, kizomba, não sei o quê. Então, esses são movimentos que ajudam. Nós temos que perceber que o desporto não é só treinar aquelas coisas fundamentais, não. Há outras coisas que tu treinas no desporto para quando se quer jogar a um alto nível. E essas coisas todas tu tens que treinar. Ajudam na formação do jogador. Do jogador. E o Aníbal foi aprender a nadar? Eu fui aprender a nadar. Seguiu a recomendação do professor? Não, aliás, nem sei se, não, porque nós tínhamos uma piscina na escola, eu estava ali a perceber, eu nem sabia que a piscina não era funda. Ele, depois de tanto medo, o professor empurrou-me para a piscina e disse, agora tu vai lá daqui para aquele lado de lá. E eu disse que não, pá, eu praticava desporto, então comecei ali, pau, sem técnica, é verdade. E passei para o outro lado e percebi que, afinal de contas, eu posso. Então, depois disso, quando veio a independência, eu tive uma interrupção que fui para Lixinga. E os meus amigos, que já foram todos para Portugal. Eu regresso em 78 e aqueles que tinham ficado em Maputo jogavam quase todos no Machacane. E eu percebo no primeiro treino que, afinal de contas, aqueles não eram muito melhores do que eu, não tinham evoluído nada. Eu disse, afinal é isto. Afinal pode jogar. Afinal vocês não evoluíram. Então, pronto. Então, com a minha disciplina que eu trazia, imposta por este percurso que eu trazia, que acabou de partilhar, eu comecei a perceber que há pequenas coisas que tu tens que fazer. Não é só dar-te treino só, mas tens que fazer qualquer coisa a mais para te superares. Que era treinar um pouco sozinho. Mas isso é difícil e existe. Então foi isso que nós... E depois eu comecei também a saber lidar com pressão. Isto é, na vida, os melhores e os piores distinguem-se por quem lida melhor com a pressão. E a pressão é uma coisa complicada. Quando tu perdes discernimento, quando estás em pressão, nunca tens sucesso. Eu vou dar um exemplo. Imagina tu que tens um lance livre no último segundo do jogo. Estás a perder. Que vai determinar o resultado. O resultado do jogo. A bola queima. É verdade. Ou até no futebol, eles falham penaltis, porque ele vê a baliza pequena já. Tu vês mesmo, a baliza ficou... A gente olhava para ali, olhávamos para aquele lado, coisa. Então, esse é o principal momento. Essa é outra questão, é que o desporto... Talvez só para entender aqui os macacos. Quer dizer, no penalti, no último segundo de um jogo de futebol, ou o lançamento a sexta, no último segundo, o que conta já não é técnica, é a cabeça. É a cabeça. É a forma como a cabeça está formatada em termos psicológicos. Por isso é que um dos treinamentos, tu tens que treinar a mente. Habituar a que os atletas estejam em momentos de pressão. E é engraçado. Até hoje eu sou assim. Eu só produzo melhor quando estou com uma pressão. Ou de tempo. Eu gosto de deixar sempre as coisas para o último. E quando estou com aquela pressão de tempo, é que eu digo, agora tenho... Cria adrenalina. Própria. Exatamente, própria. Que coisa. Ou quando percebo que não tenho dinheiro, mas quero ter boa vida,
E aí começa a dizer o que é que eu tenho que fazer para conseguir ter o dinheiro. para conseguir ter dinheiro. Então, é pressão. Então, e o sucesso de todos os jovens passa por aí. Quem não aguenta a pressão, tipo, às vezes pode ser boas ideias. Quando tu não aguentas a pressão da vida e passas a vida a lamentar e passas a vida a culpar os outros, é o princípio do fim. E este é um grande problema que nós temos no país. A culpa é sempre mais fácil lançar para os outros. É porque não tenho oportunidade. É porque não nos deixam fazer. É porque eu também estou à procura de emprego. Eu tenho uma sorte. Viajo muito por esta África fora. Conheço muitos países, até a Somália eu já estive. O que eu vejo de autoemprego em África é impressionante. Nós não gostamos de autoemprego. Nós gostamos de fazer filas a pedir emprego. E eles lá têm essa potencial do autoemprego. Eu vou dar um exemplo só, muito rápido. Uma das pessoas mais ricas, eu não gosto de dizer isso, mas ok, podemos considerar isso, só para as pessoas perceberem, não gosto de chamar que as pessoas são ricas, mas uma das pessoas mais ricas no Mali era uma German. Uma German, quer dizer, a pessoa que trabalhou na Alemanha. Igual aos nossos Germanos aqui. Eu estou a enquadrar os macacos que não sabem o que é isso. Mas German é quem foi trabalhar na Alemanha socialista, antiga RDA. Exatamente. Ele era uma German. Com a quebra do Muro de Berlim, acabou-se. Ele regressa para Bamako com geleira, televisor, mota, etc, etc. Aquilo que muitos dos nossos compatriotas que foram à Alemanha regressaram. E ele trabalhava numa fábrica na Alemanha de tecidos. Ele chega no coisa e não havia fábrica nenhuma para fazer essas coisas. Os amigos dele, os outros, andam nas ruas à procura de emprego, a tentar fazer bicada aqui, bicada ali, etc, etc, mas não. Ele tem uma brilhante ideia. Ele o que é que faz? Ele vende o televisor, vende alguns pertences que ele tinha trazido da Alemanha e regressa para a Alemanha. Chega e diz ao patrão dele na altura, diz, eu quero que tu me vendas tecidos. Esses tecidos bonitos, essas capulanas bonitas que tu vês na África Ocidental, Bassan, chamam de Bassan, ele é o maior fornecedor hoje. E ele fez como? Ele vendeu, foi para a Alemanha, com aquele dinheiro que ele tinha, ele leva umas malas de capulanas, volta para Bamako, vende, revende tudo e regressa outra vez. Depois da terceira ou quarta tentativa, o coisa diz, vamos lá fazer o seguinte, em vez de tu vir cá, tu manda-me o dinheiro e eu vou enviar o material. E ele manda dinheiro e ele envia o material. A seguir, o dono diz, não, vamos fazer o seguinte, eu mando-te um contentor, pagas-me depois de vender. E ele começa a fazer, começa um contentor, 2 contentores, ele começa a faturar. Mais do que isso, portanto, ele depois vai ter com esse patrão na Alemanha, diz assim, vamos fazer uma coisa, eu quero que tu montes a fábrica em Bamako. O outro diz,
epá, não, porque aquilo, a fábrica está aqui na minha terra, tu agora estás a ser um dos meus maiores clientes. Significa que eu vou perder, tirar emprego às pessoas da minha vila. Isso não. Entraram numa discussão, etc, etc. Pronto. Mas eles fizeram uma parceria. Ele passou a ter ações naquela fábrica. Na fábrica da Alemanha. Na fábrica da Alemanha. Ele hoje fornece para o Senegal, para a Guiné, Conakry, para tudo. Ele hoje é o maior com armazéns. Tu chegas a Bamako, nos armazéns dele só vês caminhões a sair, etc, etc. Ele reagiu às adversidades. É tão germano como qualquer um dos nossos. Percebeu que tinha que... E depois ele trazia outra coisa. Ele trazia uma coisa importante da Alemanha. Era disciplina. Pontualidade. E ele era um empresário muito disciplinado. Ele, quando dizia, começamos tantas horas, ele era o primeiro a estar naquela hora. Então, e ele acabou criando exatamente essa cadeia. Então, talvez gostava só de partilhar o seguinte. Para nós empreendermos na vida, ele nos ensina que temos que descobrir qual é o problema que a sociedade tem. Exatamente. E ele descobriu onde é que estava o problema, que era vestir melhor, ter os tecidos, e procurar soluções. Exato. Essa foi a primeira visão que ele teve. Exato. A segunda, talvez resumindo, é que tudo se faz degrau a degrau. Degrau, exatamente. Foi importando um tecido, depois passou para contentor, de contentor para mais contentor, e no fim participou na sociedade gerando escala. Exatamente. E é a escala que lhe dá a dimensão que ele é. Acho que para os nossos macacos poderão perceber que este é um exemplo típico de como empreender é resolver problemas. É, exatamente. Quem resolve problemas empreende. E este aqui é o maior ponto. Nós não temos... Eu acho que eu fui formatado para ser empregado. Porque o sonho, na altura, era assim, não, tem que ser funcionário dos caminhos de ferro, dos correios. Hoje, não. Hoje, há muitas e pequenas coisas que podem ser feitas. Há um outro tipo nos Estados Unidos que vende voz. Não sei se conheces esse. Ele tem um negócio em que todas as empresas de publicidade, quando precisam de colocar a publicidade na rádio, quer na televisão, contactam a ele. Ele fez Ele tem uma base de dados em que num gabinete como este, ele recebe voz da Índia, da China, de Moçambique, em função do cliente. Pede. E em função da mensagem que querem passar ou o sotaque que é preciso passar. Mas Aníbal, acho que aqui é muita coisa, muita informação. A pergunta que eu gostava de colocar, voltando para a questão do base, como é que o Aníbal consegue conquistar vários campeonatos nacionais em Moçambique e vai conquistar o campeonato da África num país com adversidades que é Moçambique? Exato. O que E num momento, naquela altura, nós tínhamos fome nesse país. Exatamente. As condições eram precárias. Eu saía da Escola de Educação Física a pé para a Matola. Estamos a falar quase de 10, 15 quilómetros. Havia dificuldades de tudo. A comida era abastecimento. Mas aparecem grupos de jovens que superam tudo isso e conseguem atingir aquilo que é o top do continente. Pode-nos partilhar conosco o seguinte: o que levou esta equipa de jovens a chegar onde chegou? Muito simples. A nossa equipa era de gente muito humilde. Eram filhos do roupeiro.
eram pessoas que passavam... Havia um senhor escuro que viviam quase ali no clube. Esqueci o nome. A família Moiano. Moiano. Eram filhos do roupeiro. Ele tinha 3 filhos que eram meus colegas. Filho do roupeiro. Moiano. Era filho de gente humilde. E era filho de... Por isso que eu estava até a dizer, eu era o único... Outsider dali. Mas lá está, eu vinha de Lixinga, onde era tão normal como os outros. E nesta minha equipa era muito humilde. E nós percebíamos que para ganharmos ao desportivo e para ganharmos a África, tínhamos que treinar muito, ter muito sacrifício. E os nossos problemas... Nós não apontávamos culpas a ninguém e muito menos na imprensa. Nós, no fim do jogo, sentávamos no balneário, às vezes o treinador fora, fechávamos a porta, dizia: você, por que fez isto? Você fez aquilo? E tudo resolvíamos dentro do balneário. Então, para mim, foi muita humildade mesmo, foi muito espírito de sacrifício e naturalmente... nós tínhamos capacidade, não é só dizer que coisa. Então, a partir daí havia talento. Exato. Nós quando íamos para o campo, nós dizíamos esse termo, jogávamos com chivite. Chivite, como é que eu traduzo chivite para português? Como é que se diz chivite em português? Sabe? Não sabe? Yeah. Como é que se diz chivite? Shaida. Como é que se diz chivite em português? Raiva. Exato. É raiva. É bem raiva, mas se... é exatamente isso. Nós chegávamos lá e jogávamos. E nunca nos dávamos por vencidos. Eu recordo-me, uma vez, Eusébio disse-nos assim, uma vez que estivemos com ele disse assim: eu quando cheguei a Portugal, olhei para esses brancos todos aqui, eu disse: estes aqui não podem ganhar a mim. E isso, tu tens que incutir isso na tua cabeça, a dizer: eu posso, eu sou melhor do que eles. Não te intimidares pelas condições que eles têm, pelas oportunidades que eles tiveram. Ali dentro, não é? Eles têm que provar que são de facto o melhor do que nós. E foi isto que nós transpunhamos. E depois tivemos treinadores que em cada fase da nossa vida foram nos ajudando. Tu sabes onde, quando nós fomos, as pessoas não sabem isto, quando nós fomos campeões da África aqui, da Moçambique, sabes onde é que nós estagiávamos? Do Machacane ou Júnior? Do Machacane. Ou estava a confundir-me. De com a seleção. Exato, com o Machacane. Nós estagiávamos, nosso estádio era na arquibancada do pavilhão de Machacane. As pessoas sabem pouco isto aqui. No pavilhão de Machacane, ali nas bancadas, sim, entre a bancada e a parte de fora, aquilo está tudo coberto. Tem uma entrada que tem um vão muito grande. Nós limpávamos aquele sítio. O clube arranjava-nos colchões. Nós saíamos, cada qual dormia na sua casa. Tínhamos o treino da manhã e depois almoçávamos. Depois do almoço íamos dormir nesse sítio, entre nós. E depois lanchávamos e íamos jogar. Nós não saímos do hotel com aqueles autocarros todos. Com aqueles autocarros, com aquela festança toda. Estávamos assim da arquibancada, em que tínhamos ali 12 colchões, todos a dormirmos ali. E fomos ganhar o título. E não nos queixamos. Obviamente que queríamos melhores condições. Mas não era esse o motivo que nos iria... O combustível da vossa vitória é a vossa inconformidade. Exatamente. E a luta de querer vencer. Então nós aprendemos outra coisa, de que tu tens que lutar para merecer. Mesmo que tu conquistes este título,
se calhar para te darem mais, tens que conquistar outro. Então foi sempre uma luta em que nós fomos vencendo aos poucos, para que percebemos que ou tu és bom, ou tu tens que ser perfeito naquilo que fazes, ou então ninguém te dá valor e não alcanças o que tu pretendes. E não, eu volto a repetir isto aqui. Não vale a pena nos queixarmos da vida. E depois, o basquete é outra coisa importante. É uma modalidade coletiva. E é ao tal ditado que diz: queres ir depressa, vai sozinho. Mas se queres chegar e atingir o resultado, vamos todos juntos. E isto é importante. É que nós percebemos o que é trabalhar em equipa. O que é tu cometeres um erro e eu ter que compensar esse erro. Não é porque tu cometeste um erro, não é? Que eu vou dizer agora vou-me aproveitar porque vou ganhar aquela posição. Mas isto, pega nisso que eu te estou a dizer e transporta para a vida profissional. É assim, tu vês um colega a cometer um erro, tu deixas, porque tu queres o lugar dele. Aproveitar-se. Tu, para teres o lugar dele, tens que ser melhor do que ele. Não, este meu colega faz o mesmo também. Ele está à espera que este mais velho cometa erros para ele ocupar o lugar, só que ele está tendo. Exato. Isso não ajuda a organização. Isso não tens esse tipo de compromisso com a organização. E nós, para termos sucesso, temos que ter compromissos com a organização. E quando tu tens um compromisso com a organização, porque neste caso a organização é para a melhoria de um país, tu passas a ter um compromisso com o país. E mais, no desporto ensinam-te outra coisa. O Ernesto é base, Madoda é base, eu sou extremo, Simango é poste, outras temos poste. Explica-te que tu numa organização não é para fazeres tudo. Não há one show man ou one man show. Não há. É o resultado de diferentes. Não falou todos ali. Eu recordava-me que tinha Ernesto Base, Extremo Aníbal, Firmino, né? Não, Firmino, exatamente. Depois tinha Simango, João Xirinza, Claudino Dias, Ernesto Gomes. Eu já conhecia essa equipa que rodava. Depois tinha outra que eu gostava também. Tínhamos o Vaz lá no Desportivo, o Aníbal, o Amado, o Naim, o Maná, como chama? Não, o Aníbal, o Mogni e o outro Paruc, acho que é Paruc, não sei. Há um que tinha uma doença até caía, uma doença que esqueci, o extremo desportivo. Paruc, não sei se é o Pimentel. Já me esqueci. Depois tinha os Paris. É uma equipa, aquilo era os grandes jogos que enchiam o pavilhão. Agora, como é que chegam à África? Porque Moçambique já tinham conquistado. Já tínhamos conquistado. Como é que conseguem chegar? Um país de grande... Quais são, se fosse mencionar 3, 4 fatores que fazem de uma Chaquén campeão? Eu vou-te explicar onde é que nós conquistamos a África. Nós tivemos uma mistura de várias coisas. Nós estávamos a preparar a nossa equipa para o campeonato africano. E tínhamos um treinador português. Azevedo? Não. Chamava-se... Nós tratávamos ele por Paz. Esteves. Esteves, sim. Recordo. Nós estamos a preparar. Ele dá-nos muita carga. Lá está. Tu, para te preparares, tens que... chuva, não. Deu-nos muita carga. E depois dessa carga que ele nos deu, nós fomos fazer um jogo desportivo. E perdemos 20 e tal pontos de diferença. Há um mês, para aí, antes de começar o nacional, o africano, os dirigentes do Machacan entraram em pânico. Disseram, esta equipa que está a preparar para um africano está a perder 20 e tal pontos com o desportivo? Não. Vamos mandar embora o treinador.
Lá está. É preciso ter coragem para tomar essas decisões. É preciso ter coragem. E eles tiveram a coragem de tirar. Mas justificava-se, porque nós estamos com muita carga. E não interessava estarmos em forma naquele momento. Nós tínhamos que estar em forma daqui a um mês. Mas eles disseram, não queremos. E contratam um treinador americano, o Shaq. O Shaq, recordo-me. Com o português, ele incutiu-nos muita disciplina tática. Tu sabes que desporto, tu tens que tomar as decisões, já. O treinador dá-te os skills todos, os instrumentos todos, prepara-te. Mas a decisão é tu. Quando é que tu chutas? Quando é que tu passas? Quando é que tu cruzas? Então, isso aí, tu tens que estar preparado. Mas cimentada pelos ensinamentos Exato. que obteve e a experiência que tem. Mas tu é que tens que tomar decisão. Logo, na vida nos ensina que tu podes ir à escola a fazer tudo o que tu quiseres. As decisões da vida são tuas. E é aquilo que tu aprendes na escola, ou aquela qualificação que tu obtens na escola, que te preparam para tomar boas ou más decisões. Aguentas ou não aguentas a pressão. No fundo, a vida é toda esta igual. Então, e coisa. Quando veio o americano, ele olhou, mexeu-nos na nossa cabeça. O americano não fez mais nada, só mexeu duas coisas só. O nosso sistema defensivo e a nossa cabeça. Ele virou-se para nós e dizia assim, ele falava espanhol, ele mira, aqueles grandalhões ali, apesar de ser grande, ele não salta mais do que tu. Sabes como é que se tapa um grandalhão? Em vez de tu deixares ele ir para baixo e querer saltar com ele, tu bloqueia ele aqui, que é para ele não ir lá. Porque a partir do momento que coisa. Então, tu tens que pensar. Estás a ver aquele tipo assim, os senegaleses, era uma equipa extraordinária, vinham sendo campeões da África. Então, ele mexe-nos com a cabeça. As pessoas podem também... E foi isto que nós sabemos. Afinal é isto. Quando fizemos o primeiro jogo com o Senegal, eram duas equipas senegalesas e uma a final foi, chamamos Final Four, e outra da Nigéria. Nós surpreendemos a primeira equipa senegalesa. E percebemos outra coisa. É que os senegaleses eram muito supersticiosos. É verdade. Senegalês, muito supersticioso. O senhor Sebastião, quando acaba o jogo, eles é que iam lá limpar o balneário. Começou a perceber que estava cheio de coisinhas, pós e não sei o quê. Ele virou-se para nós e disse: nós vamos ganhar a final. Que era com outra equipa do Senegal. Um roupeiro a dizer-nos isso a nós. Vamos ganhar, Sebastião? Sim. Eu já sei o que eu vou fazer. Sabes o que o Sebastião fez? Quando os senegaleses chegaram ao balneário, ele tratou de pôr sal, pó branco. Os senegaleses fizeram um escândalo. Já não se queriam sentar. Começaram a chamar o comissário disse: não me chateia, pá. Se não quiser equipar aqui, vai equipar lá fora. Começamos a ganhar o jogo. Isso foi jogo da mente. Da mente, psicológico. A seguir, tu reparas isto, quando entramos no campo, nós deixamos que o adversário sempre entre primeiro. Quando tu entras no campo de seguida, é para ele ouvir o que é o barulho que o público faz quando a equipa da casa entra. Começamos a ganhar por ali. E nós entramos por onde? Não pela porta,
principal, entramos por outra porta. Os senegalenses já estavam ok, se pararam, olharam assim para nós, começaram a conversar com ele, e nós percebemos ali que iremos ser campeões da África. Só nos restava era tirar proveito desse fator psicológico que estava completamente ao nosso favor. E lá está, como aquele americano mexia-nos aqui na nossa cabeça, como ele diz, choca com eles, vão para cima deles. E ele dizia, e ele pegava nessas pequenas coisas, façam o vosso povo feliz. Ele é americano, Yankee, como a gente tratava ele. Americano, ele diz, há pessoas que têm fome aqui, que estão aqui por vocês. Há pessoas, é tal história que tu estavas a contar, que vão sair daqui a pé para a Matola, que estão aqui. Joguem por eles. Joguem por vocês. Desfrutem. Então, era isso. Mas tu, no fundo, tu disse, mas ele tem razão. Eu estou aqui a fazer o quê? Não é? Eu estou aqui a fazer o quê? Eu estou aqui com um objetivo, para atingirmos um objetivo como um país, que é fazer alegrar as pessoas que têm fome. Quer dizer, no final do dia nós fazíamos aquilo que era a nossa parte também. Para mim, não havia televisão. Não havia, recordo-me. A nossa responsabilidade era apresentar semanalmente espetáculos de boa qualidade para poder entreter as pessoas. Senão, as pessoas, por isso que naquela altura não se bebia muito, não éramos muito, não sei o quê, porque as pessoas diziam, não, eu tenho que ir ao basquete, eu tenho que ir, não sei o quê, porque percebiam que tinham um produto no fim, e nós tínhamos esse produto. Podemos assumir aqui claramente que esta questão da nossa vida, o que determina é o que está na nossa cabeça. É o que está podemos na nossa conquistar cabeça. Qualquer coisa. Exato. Se tivermos uma cabeça preparada para essas conquistas. Eu estava a dar um exemplo. Eu faço vendas de curso de inglês. Sim. E as pessoas dizem que é muito difícil vender. É muito difícil vender. Eu pergunto, mas é difícil, não consegue vender um curso só? Diz que não, é muito difícil. Eu pergunto, olha, és capaz de vender 2 cursos por dia? Que é muito. Está bem. E se eu te der $2 milhões? Eu digo, não posso vender. Então o problema não é difícil. É a tua mente que nos... Quando é $2 milhões, já pode vender. Se é para vender... Já... Então, a questão de mindset foi determinante para um país como o nosso, que estava em guerra, um país complicado em termos económicos, trazer uma alegria para um povo que... E o basquete era o centro de tudo. Nós estamos aqui a conversar, ainda nem entramos nas outras coisas, ainda estamos a falar do basquete, mas está aqui um conhecimento que eu acho que quem não aproveitar esse conhecimento para a sua vida privada, como negócio, como empreender ou como liderar, está a perder. Estamos aqui com uma biblioteca de performance, de desempenho, que é o Aníbal Manabe. Mas só vou atingir um top. Exato. Podemos falar muito de desporto, mas o Aníbal não atingiu o top só como jogador. Atingiu o mesmo top como líder. E chegar a ser o presidente da África a nível de basquete. O que é que acontece? Entretanto, os anos vão passando e eu tinha uma namorada que namorava comigo desde os 19 anos. Aos 25 anos, ela fica grávida. É isso que se diz, né? Eu engravidei, não interessa. E passo a ter um filho. E começo a ter que... essa é a primeira questão. A segunda questão é, quando eu passo a ter um filho e passo a ter casa própria, eu estava com outro tipo de exigências. E, infelizmente, não era o basquete, não era o desporto que eu gostava tanto que ia sustentar-me nas condições em que nós
tínhamos o desporto naquela altura. Só para recordar duas coisas. Naquela altura, houve jogadores nossos, colegas, por exemplo, o Amado Mogno, que foi convidado para jogar para Portugal. E o sistema proibiu. E o pai dele disse, não, meu filho, ou o sistema autoriza-te e tu vais para Portugal, ou volta. E ele teve que voltar. Eu tive uma proposta para jogar para Portugal. Estás a ver? Mas pronto, no meu caso foi um pouco... A história do Chiquinho Conte também é a mesma. O Chiquinho Conte tiveram que abrir uma exceção para ele conseguir... Exatamente. Ele também era do Machaquene na altura. Exatamente. Então, e o nosso... Então, e não era aposta. É verdade que naquela altura ainda o desporto era bom, mas nós precisamos... Eu percebi que para o tipo de vida que eu queria... não era pelo desporto que eu deveria ir. E tive que tomar decisões, lá está. Umas decisões é que eu comecei a trabalhar no CFM. E o Dimand, na altura, que era o diretor, o grande chefe Dimand, engenheiro Dimand, quando vê a entrar pela porta dentro, a olhar a pedir emprego, ele disse, não, você vai trabalhar aqui nos caminhos de ferro. Lá está outra coisa. É que o desporto ajuda-te a abrir portas. O desporto ajuda-te a que as pessoas tenham preferência por ti. Mas tu tens que estar preparado. Se tu não estás preparado, não te serve de nada. Isto é, nós, se quisermos alguma coisa, se quisermos algo na vida, primeiro temos que estar preparados. Que é para depois as oportunidades, nós apanharmos e pegarmos as oportunidades. E eu, nessa altura, disseram, vamos ter aqui um campeão da África a trabalhar para nós, é um privilégio. Então eu passo a trabalhar nos caminhos de ferro. E o Dimand vira-se para mim e diz assim, Aníbal, o que é que tu queres aqui? Queres emprego ou trabalho? Eu disse, não, eu quero trabalho. Então ele vira-se para mim e diz assim, então significa que há vezes que vais ter problemas de treinar. Porque eu era engenheiro civil e como engenheiro eu tinha que ir trabalhar no mato. Não era no escritório. No escritório não aprendes nada. Um engenheiro que começa a ir por um escritório está condenado a um fracasso total. Tu tens que ir para o mato aprender. Apanhar sol, chuva, perceber dos operários o que é. Tens que descer. Tu tens uma teoria, sim, mas tens que descer. Vem aqui para baixo, aprende com isto aqui. É a prática. A prática que forma a pessoa. Exatamente. E com aquela gente tem um conhecimento. E compete-te a ti absorveres o que eles estão a dizer, com aquilo que tu aprendeste teoricamente, fazer-te profissional em condições. Eu disse, ok, não tem problema. Logo, já tinha que começar a parar de jogar basquete. E, na sequência, quando deixo de jogar basquete, não podia ser treinador, porque o tempo de treino do atleta e do treinador é igual. Logo, eu deixei. Então, como eu gostava de basquete, optei por ser dirigente. E é aí que eu me transformo dirigente do Machaquene, do meu clube do coração. E eu aprendi muito. A sério, como dirigente, eu tive sorte. Eu apanhei grandes dirigentes. Eu aprendi a negociar com meus colegas de equipa contratos. Quando a gente reclamava, eu já estava do outro lado. Já estava do outro lado. E eu tinha que saber estar do outro lado. As condições de treinamento que eu não tinha, eu percebia que eu tinha que dar, o que é que eu tinha que dar a eles, o que é que eles preferiam ter e não ter, eu sabia disso. Eu tive que saber onde buscar recursos para o clube. Eu vou contar uma história. Nós estávamos a precisar de dinheiro.
e tínhamos um grande jogo aqui, um campeonato de femininos. E nós precisávamos de fazer uma receita, sei lá, vamos lá supor, de 200 mil meticais, não interessa. E nós a vendermos os bilhetes a meticais, por exemplo, com o pavilhão cheio não chegávamos lá. Então nós simulávamos lotação esgotada. É que tínhamos dos 4 mil bilhetes, só vendíamos 2 mil. Os outros 2 mil já era lotação esgotada. Para inflacionar. E fazíamos isso como? Por quem é que vai atrasado? Porque o povo esse vai comprar na bilheteira. Eram as empresas que chegam lá, eu tenho 10 trabalhadores, eu tenho não sei o quê. Tá bem, então vamos fazer o seguinte. Queres, aqui para o grupo Soio, queres 20 bilhetes, né? Tá bem, mas eu falar, apoia-me lá. Tá bem, ok, toma lá 50 mil meticais, pá. Eu dou-te os bilhetes. Então, quer dizer, criávamos processos para nós nos mantermos... Que aumentava a receita global. A receita global. Depois, lá está, tomar decisões. Tomar decisão é a coisa mais difícil. Tu sabes que é preciso, por exemplo, só para dar um exemplo de coisa, o treinador tem que tomar decisões. Quem escolhe para o 5 inicial? Os outros ficam no banco. Ele tem que tomar essa decisão. Depois, durante o jogo, ele tem que escolher quem é que... As substituições. Quem? Depois, quem são os que não estão parte do 12 e passam para a bancada. Isso para o bem do coletivo. Eu dou um grande exemplo. Simango, meu capitão de equipa, meu amigo. Eu tive que tomar uma decisão de tirar o Simango de treinador. O Simango parou de falar comigo durante 3 anos. Passava, não me ligava, virava a cara para o outro. Mas sabe qual foi a coisa mais importante que aconteceu? É que quando eu tirei o Simango e por acaso pus o Carlos Aique, fomos campeões. O objetivo da troca tinha sido concretizado. Logo, não interessa se ele é mente ou meu amigo. O objetivo comum. Coletivo. Está acima dos interesses individuais. E isso tu tens que tomar essas decisões. E tu estás a ver. Minha mulher que foi treinada pelo Simango. Os meus amigos, que eram amigos do Simango, a dizer, que tipo está a fazer, e não sei o quê. Então já está com mania, só porque é dirigente, não sei o quê. Mas nós temos que tomar essas decisões. Então, a partir daí, eu viro gestor. Mas lá está. Qual foi o clique para passar de Moçambique para a África? É assim, não houve clique. Eu, no fundo, comecei a perceber, pela trajetória que eu estava a ter, como a trajetória que teve como jogador e como dirigente da federação, como dirigente da zona austral. Sim. Porque eu orgulho-me de uma coisa na vida desportiva. Nunca queimei etapas. Eu fui jogador, fui vice-presidente no Machacan, depois fui presidente da Federação de Basquete, depois fui presidente da Zona Austral e só depois é que cheguei ao topo. Nunca queimei etapas. A sua vida mostra isso, Aníbal, que quer na vida desportiva, quer na vida empresarial, não devemos queimar etapas. Temos que ter um processo. Exato. Tudo na vida é um processo. Exato. Por quê? Quando tu sobes, é difícil tu caíres. Degrau a degrau. E mesmo que tu caias, a dor não é muita.
Porque tu estás preparado. E mesmo que tu deixas, tu sabes que podes voltar a subir. E a segunda coisa que eu também aprendi é que para nós estarmos no topo, não precisamos de atropelar ninguém. O chegar ao topo é um processo em que tu tens que ter compromisso, tens que ter foco, tu não precisas de atropelar ninguém. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu, quando cheguei a um momento que eu percebi que o que acontecia na FIBA África, nas nossas reuniões do board, só falávamos 3 pessoas. De 30 pessoas, só falávamos 3. Os outros estavam ali. Depois, lá está. Essas organizações também têm um bocado de política. Disseram assim, não, nós já tivemos presidentes árabes, já tivemos presidentes francófonos, que são as duas grandes famílias, vamos lá assim dizer, tribos, como a gente queira, da África, e já tivemos, em algum momento, um anglófono. Vamos lá olhar para minorias. Há minorias, sim. Fala português, sim. Mas eu estou ali. Então, é a preparação que o Aníbal teve. Exato. E a oportunidade que aparece. A junção das das é duas que lhe coisas. coloca. Exato. Se tu perguntares... Se não tivesse preparado, talvez não seria. Nada, não iria. Tal qual, não havia nenhum angolano preparado para isso. Com currículo, Exato. quer desportivo, como jogador, como dirigente, que o Aníbal tinha. Exato. Porque se tivesse que escolher, se calhar, entre um moçambicano e um angolano, como a Angola é mais potência, depois podiam escolher até por um angolano, mas não tinha. Então, eu tinha que estar. Aliás, eu digo isto, e tu sabes que eu tenho. Falas com colegas meus, o Milagre Macome, alguns coisas. Eles sabiam todos que eu ia ser presidente. Isto era uma questão de tempo. Por isso que eu estou a dizer, tu vais chegar lá, não precisas de andar ali, a não ser o quê. Então, e é este o ponto. Mas para quando tu chegas lá, mais importante é estar preparado. E é este o que tu tens que fazer. Há um ditado que nós usamos no desporto que diz: a sorte dá trabalho. É verdade, a sorte dá trabalho. Sabe por que a sorte dá trabalho? Porque quando ela passa, se tu não estás preparado, a sorte passa por ti. Mas tu preparado, tu pega. E isso dá trabalho. E isso tu tens que estar preparado. E isso tu não podes estar com... Eu volto a dizer, eu gosto de repetir isso muito. O nosso país está a entrar para um caminho que a mim me dá um pouco de tristeza. É a segunda vez que eu vou dizer isso aí. É de muita reclamação, de muita contestação e de pouca reação. Nós temos que reagir às adversidades. E eu vou te explicar. E a África é fértil de coisas. Não é falar mal. Eu tenho amigos que foram ministros. Quando eu pergunto a eles, já não és ministro, vais fazer o quê? Sabe o que é que me respondem? Estou à espera de colocação. Sinceramente, tu foste um ministro neste país, tiveste essa oportunidade de estar lá a dirigir uma pasta de uma nação. E ainda, quando te tiram, ainda está à espera de colocação. Nem pensa nisso. Vai lá fazer qualquer coisa que tu aprendeste. Porque por muito incompetente que tu sejas, aprendeste qualquer coisa. Tiveste oportunidades de conhecer outros exemplos.
a gente viaja, tem exemplos, o que é que os outros fazem, o que é que os outros estão a fazer, etc, etc. São referências que muitos não têm, Exatamente. que o cargo lhe oferece para ver o mundo, Exatamente. Como viu o senhor de Bamako. Estás a ver? Como viu o senhor de Bamako. E nós não. Estamos à espera de recolocação, como se isto aqui tu fosses o único que tivesses que passar daqui para ali, de colocação para colocação. E é por isso que, com muita tristeza também, que vemos poucos quadros nossos no exterior. Ninguém quer ir, nós queremos estar na zona do conforto aqui. Não pode. Um país desenvolve-se com alguma ousadia. Nós temos que arriscar. E alguém que ocupou cargos a um determinado nível tem que ter essa responsabilidade para até servir de exemplo. Mas, Aníbal, eu acho que devia mesmo ter seguido o conselho dos meus colegas. Precisávamos de um dia, porque é uma biblioteca de conhecimento, é uma biblioteca de aprendizagem em termos de a vida de liderança. O Aníbal foi jogador, chegou no top. Foi gestor dos caminhos de ferro, chegou no top. Foi gestor do desporto, chegou no top africano. E agora é presidente do Comitê Olímpico Moçambicano, também está no top. É uma pessoa que sempre viveu em alta performance. Exato. Sempre atingir o top. E já aqui partilhou conosco. Qual é o papel que acha que tem a tua família para estar sempre com esta alta performance? Tua esposa, os teus filhos. Também sei que todos passaram pelo basquete, mas qual é o papel, se fosse mencionar, que faz com que o Aníbal continue a atingir alta performance em todas as áreas onde... Bom, primeiro, eu acho que o mais importante é que eles apoiam as minhas decisões. Isto é, poderia não ser aquilo que gostariam que eu fizesse, mas apoiaram. E a partir do momento que eles apoiam o que eu faço, é muito mais fácil depois teres alguma estabilidade. Há quem diz que se não tem estabilidade familiar, sucesso vai ser zero. Zero. Porque tu... eu viajo muito. Ou a minha família percebe isto, ou vai ser um caos total. Porque se não coisa. É o primeiro aspecto. Segundo aspecto, desporto, todos percebem de desporto, não é? Se nós aqui, os 5 que estamos aqui, dizer, escolha lá tu a seleção com os mambas para jogar, ele vai fazer um 11. Aquele vai fazer um 11, tu vais fazer o outro, eu... Não vamos repetir os 11, não é possível. No desporto, toda a gente percebe de coisa. Mas também, no desporto, tens um outro problema. Como toda a gente percebe, toda a gente critica. Desporto deve ser, se calhar, das atividades que é mais exposta e que é mais suscetível de crítica. Aliás, o desporto é a única atividade no mundo, incluindo aqui, que tu, no teu telejornal, podes falar... Mas tem sempre uma página de 1 minuto, 2 de desporto. Mas nem sempre tens uma fase, que falas de comércio, se calhar, ou de saúde, sim, se não for notícia, mas de desporto, tu fazes. Portanto, o desporto, nós temos isso. Então, o que é importante? Tu, no desporto, tens que liderar tu, de dentro para fora. Nunca deixar que o desporto seja gerido de fora para dentro. E essas críticas todas
que acontecem, a tua família tem que perceber e tem que te dar o apoio. É complicado. Agora, pronto, já sou imune, né? A idade já lhe dá essa autoridade. Já nem ligo. Olha, depois eu tenho uma vantagem agora. Eu ouço o que eu quero, leio o que eu quero e aceito crítica de quem eu quero. Já tenho essa... Há pessoas que falam, há pessoas que estão a falar, eu desligo. Eu prefiro assistir novela do que estar a ouvir. Então, porque eu sei que não trazem nada de especial, só querem trazer confusão. Mas a tua família tem que estar preparada para isso. E tem que apoiar. Porque qual é a tendência no desporto? É que quando tu és criticado, não sei o quê, estás a fazer o quê? Deixa! Até ladrão estão-te a chamar. Entretanto, eu sei muito bem que aquela água que compraste saiu daqui, dinheiro saiu daqui, do orçamento familiar. São os ingratos, sai. Não. Essa é a voz da Marlene, de certeza. Epá. Já imagina. Então, mas ela acabou percebendo que isso até no fundo acabava me deixando triste. Triste pela situação, mas também triste por eles não estarem a gostar disto. Então, quando tu tens esse apoio todo, facilita bastante. Facilita. E então, lá está a questão das escolhas também. Estás a ver? É preferível, meu amigo, você ir buscar a mulher que gosta de desporto. Eu que sou desportista. Há tantas. Tu podes escolher uma que gosta de desporto. Se não gosta do desporto, só vais ter problemas. Então, estás a perceber? Há quem dizia toma decisões. Há quem dizia que não deves falhar ao escolher com quem deves viver na vida. Exato. Onde queres morar. Exato. E o trabalho que tu gostas de fazer. Exato. Se tu falha uma dessas três coisas, estás pendurado. Então o Aníbal conseguiu fazer esse equilíbrio. Exato. Gosta do desporto, trabalho de desporto. Exato. Casou com uma mulher que lhe acompanha nisso. No basquete. E vive num país que ama e que gosta. Exatamente. O Aníbal é uma pessoa de fé. Eu tenho fé, sim. E tenho convicções também. Estás a ver? E nisso sou muito... E algumas vezes... E se calhar esse pode até ser o meu defeito, inconformado. Eu acho que não sou inconformado o suficiente para, se calhar, ajudar a que as coisas melhorem e que haja muito mais persistência naquilo que nós fazemos. Mas eu tenho mesmo, porque se tu não tens fé numa coisa... tu não consegues ter... não chegava a campeonato, ao campeão da África num país como o nosso. Exatamente. Senão tens que acreditar. Então, agora lá está. Não é só ter fé. Né? Ok, eu tenho fé. Tá bem, ok. Agora, como é que é? A tua fé. Trabalha a tua fé. Que as pessoas, quando têm fé, pensam que Deus vai lhes abrir a porta. Vai lá. Abre com a tua mão. Sim. Espera que alguém lhe abra a porta. Exatamente. Abre com a tua mão. É preciso. E depois, o desporto tem essa particularidade, é que tu, para teres êxito, tens que suar. É o típico de exemplo de que tens que suar a camisola. É o desporto mesmo. Esses são e na vida também é assim. Exatamente, que tu te pegas do desporto. Eu, como vê, tinha aqui cerca de não sei de quanto, nem abri. As perguntas todas tinham sido feitas. Nem abri. E eu não sei como é que vamos fazer isto, mas pronto. Eu gostava só de desafiar o Aníbal. Se toda esta experiência que acumulou, só temos 1 minuto para terminar, toda a experiência que acumulou e todo o conhecimento que teve, e sendo uma pessoa, particularmente, eu e a minha família admiramos muito a trajetória do Aníbal. Eu sigo o Aníbal desde
jovens, criança. Por isso é que ia aos jogos do basquete. Acho que não falhei os grandes jogos que eu sempre desportivo, mas cheguei. E tinha sempre até aquilo que diz as equipas, como é que vai entrar o desportivo, como é que vai entrar. E sabia que hoje é dia do Aníbal, amanhã é dia do Amado Mogni. Exatamente. Sabia mesmo que era a luta aqui. E o jogo que marcou foi mesmo esse jogo de Júnior, em que o Aníbal, eu disse que não, o Aníbal hoje tem que ganhar o José Guimarães, com Angola. Acho que é Angola. O José Guimarães era angolano. Então. E tudo isto, e partilho esta emoção porque é uma pessoa que eu tenho muita estima e consideração. Se for deixar aos macacos 3 ou 4 mensagens finais, colocasse os macacos na sua vida, em termos de experiência, de aprendizagem, já partilhamos muitos insights aqui. Quais seriam essas 3 mensagens para que os jovens percebam que tudo tem que se conquistar? Para se chegar onde a Aníbal que chegou, estes foram os 3 fatores importantes na vida. Eu acho que, para todos os jovens, eu digo isso. Primeiro, tem que perseguir o seu sonho. Nós temos sempre um sonho, e hoje até mais liberdade para sonhar, vamos assim dizer, porque eu não tive muita essa liberdade de sonhar. Eu fui mandado fazer engenharia civil, não era esse o meu sonho. Portanto, o que eu digo é que eles têm que perseguir o seu sonho. Agora, tem que perceber 2, 3 coisas. É que é preciso muito trabalho. Isso aqui, não há nada que se conquiste que não exija trabalho, que não exija sermos muito perseverantes. Nós temos que ter esse muito trabalho. Segunda coisa que temos que ter é muita disciplina. Porque eu até falo isso, porque quando eu digo disciplina em todos os aspectos. É disciplina laboral, sobretudo. Tu não podes estar a querer ganhar. Dá um exemplo. Tu fazes hoje um negócio, ganhas, não é? E se tu não tiveres disciplina para saber o que vais fazer no próximo passo, ou gastares aquilo tudo, tu não vais a lado nenhum. Portanto, é preciso mesmo muita disciplina na nossa vida. Mas, sobretudo, e eu digo isto tudo, é que nós temos que ter nos nossos jovens uma atitude patriótica de reação às adversidades. Não podemos deixar que o nosso país seja capturado por indisciplinados, por pessoas que gostam de boladas. Essa é a coisa que eu mais medo tenho. Eu tenho um filho que tem 35 anos e aquilo que eu digo ao meu filho sempre é: não faças boladas, esquemas. Não, isso não te leva a lado nenhum. Vai te criar um facilitismo na vida que não vais estar preparado para quando tiveres que ter estrutura para fazer negócio. Não vai. E é isso que eu peço. Infelizmente, isso é a coisa que mais me agrada nele. Ele não é de boladas. Portanto, são coisas que eu penso que a juventude hoje pensa, que lute por este país. Este país é nosso. Este país é hoje, eu digo, este país é vosso, mais deles do que o nosso. Tal, eu vou dizer uma coisa. O meu pai, com 28 anos, foi para a guerra. Tinha mulher e 2 filhos e meio. Foi para a guerra.
Não há exemplo mais, como é que eu diria, eloquente do que esse. Foi lutar pelo país dele. É isso que nós, como jovens, temos que fazer. Nós temos que lutar pelo nosso país. Porque se no dia que nós fizermos isto, nós vamos mudar imenso. Vamos ter um país muito melhor. Atitude é o que nos mata. E Aníbal, para mim, estes são os pontos que... Eu sou suspeito porque às vezes fiquei calado muito, a maior parte do tempo. Como conheço muitas coisas que ainda nem falamos aqui, preferi ficar calado. O Aníbal é conhecido a nível da África. Essa é a última pergunta e tem que ser a nível da África. E através da África é conhecido a nível do mundo todo. Ser presidente da FIBA África é uma janela que expõe. E agora, como presidente do Comitê Olímpico, participa em todos os fóruns mundiais do olimpismo. Se for deixar uma frase num painel, num outdoor, ou num aeroporto em Nova York, em Londres, em Tóquio, em Abidjan, em Luanda, uma frase que assinasse depois Aníbal Manaf, saberia que esta frase é da Aníbal. Qual seria essa frase? Sabes que eu não sou de frases. Até tenho um problema é que sabes que eu concorro muitas vezes aos cargos e é preciso colocar um lema. Isso é uma coisa que eu deixo sempre para os outros. Escolha o lema. Pronto, eu depois... Mas valida o lema. Valido o lema. Qual é o lema que validaria se fosse para deixar uma frase no aeroporto dessas? Eu não sei, mas o mais importante para mim é que eu gosto muito que as pessoas sigam os seus sonhos e lutem por eles. Acho que isso para mim é o lema mais importante, porque o teres um sonho e lutares por ele fica subjacente muitas coisas ali dentro que os jovens têm que fazer. Tu não consegues. O nosso sonho de vida é que nos guia para aquilo que temos que fazer. Exatamente. E é possível mesmo ter sonhos de vida. E há exemplos disso. Só para fechar, conheces uma marca de roupa que é o United Color Benetton? Sim. O dono daquela, o Benetton, que é de Trevisa, na Itália, ele começou, quando era miúdo, ele começou por vender camisolinhas de frio, feitas a crochê para a avó. Então, ele ia para a escola, saía da escola, ia vender camisolinhas. E a avó dava-lhe um dinheiro. E ele acabou percebendo uma coisa, que aquele período da tarde não era suficiente para ele vender e para ter o dinheiro que quis. Então ele começou a seguir esse sonho dele. Começou a pedir à avó, em vez de fazer uma camisolinha para fazer 5, ele começou a vender. Começou a gazetar a escola. Não estou a dizer para eles gazetar a escola, mas começou a gazetar a escola para poder ter mais tempo para vender. Com o dinheiro, ele ajudou a avó, em vez de estar a fazer crochê, fazer outras roupinhas. E está aí, hoje, uma das maiores marcas de roupa do mundo. Começou por a avó que fazia crochê. Ele seguiu o sonho dele. E ele disse: avó, a senhora vai ter a maior vendedora e produtora, de roupa deste país. E foi. Portanto, follow your dream. Follow your dream. Fechamos aqui este podcast com o Aníbal. Muito obrigado, Aníbal. Acho que foi impactante e espero mesmo voltarmos a estar juntos aqui. Aos macaques, como poderão ter visto, eu não tive nem tempo para fazer muitas perguntas. Tudo fluiu
consoante o conhecimento, a sabedoria, e nós sempre falamos aqui, a sabedoria conquista com tempo. E Aníbal é um exemplo disso, que tem a sabedoria que conquistou com o tempo da sua vida, na área do desporto, na área de liderança e na área de gestão também empresarial. Estaremos juntos no próximo podcast e muito obrigado. Muito obrigado por este bate-papo. Foi top.